está, e assim podemos cada vez mais aprender nessa noite de hoje, afastando tudo que é da terra no seu devido lugar, que é lá fora. Mantenhamos cada vez mais a serenidade para que possamos colher muitos frutos desta noite de hoje. Vamos então a todos, convido através de uma prece, vamos rogar ao Senhor da vida pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Senhor amado, Criador de tudo e de todos nós, aqui estamos com a nossa pequena força de vontade, mas sempre permanente e duradoura. Senhor, mais uma vez voltamos a essa sala de aula para poder aprender um pouquinho que seja, que vai ser de grande valia para o nosso progresso, de acordo com as nossas disposições, de poder trabalhar pelo nosso melhoramento. Assim, Senhor da vida, que mantenhamos cada vez mais essa reforma íntima constante para que alcancemos um dia essa verdadeira felicidade dentro da lei de amor, justiça e também caridade. Com a vossa bênção e permissão, rogamos-nos a vós nesse instante a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, nós temos o objetivo desta noite de hoje buscar um esclarecimento à luz dessa belíssima doutrina que proporciona a nós um esclarecimento adequado, sem fantasias, somente o essencial para que possamos nós outros evoluir e também melhorar. E nessa noite de hoje, quem trouxe o estudo para nós é o nosso irmão Ângelo, no qual, nesse instante, eu convido que tenha a palavra nesse instante, irmão, para poder trazer este conteúdo edificante para todos nós. Olá, gente, boa noite. Vamos estudar? Vamos? Vocês estão a fim de estudar? Bem, também. Bem, eu trouxe para a gente dar uma refletida nessa noite. Esse tema aí está no Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos. Quem já leu? Todo mundo, né? Então vamos lá. O que quer dizer, o que essa palavra dever significa? Vamos estudar. O que dever significa? Gente. Fazer. Oi? Fazer. Mas... Boa! Isso aí, ó. Estou gostando. Lá no dicionário tem várias designações de dever. Obrigação moral, tarefa, não é? E vocês sabiam que nós temos esse dever aí, que nós temos que fazer ele todos os dias na nossa vida? Vocês sabiam disso? O aluno, quando vai para a escola, a professora dá ele o quê? Dever de casa. Todo dia ele tem o quê? Uma tarefa para realizar. Não é isso aí? Para que ele tem essa tarefa? Para um aprendizado. Não é? Então a gente tem esse dever aí, ó, que ele fala para nós, e a gente entende o seguinte, que Deus nos matriculou aqui na Terra para esse objetivo. Nos deu todo o material que nós precisamos para nos informar, para nos instruir, para nos orientar. Que estão nas obras básicas aí e nas obras complementares. Certo? E eles vão nos ensinar, não é máximas e nem ordenações humanas, e nem práticas materiais. Mas ele vai revelar a cada um de nós a realidade da nossa necessidade, aquilo que nós temos que fazer aqui, cada um de nós. Entendeu?
Então vamos lá. Olha o que fala para nós aqui. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Olha que interessante. É a obrigação moral primeiro consigo mesmo. O que ele está falando para nós ali? Respeitar primeiro a gente. Muito bem. Saber falar não. Eu tenho que aprender. Olha, tá vendo? Como é que é bom estudar? É isso mesmo. Porque ele, olha para você ver, vamos entender primeiro que definição se pode dar da moral que está no Livro dos Espíritos, na questão 629. E os Espíritos vão falar para Kardec, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. E aí quando ele fala que a obrigação moral primeiro é com nós mesmos, porque nós temos que o quê? Observar em nós, né, os nossos atos. Primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós, aplicar aquilo que nós estamos aprendendo em nós. Nós temos de nos corrigir, de nos disciplinar. Quais tendências nós ainda temos? Boa! Isso aí, com as tendências que nós ainda temos. Porque eu falo para vocês o seguinte, não adianta nada eu estar aqui na frente falando, não adianta nada eu estar dando passe, ou estar em qualquer outra função dentro da casa espírita, ou seja, em qualquer crença religiosa. Se eu não procuro fazer isso na minha vida, se eu não procuro mudar na minha vida, dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, na sociedade. Depois, quando passa para o lado de lá, vai falar, você aplicou para muita gente esquecer. Sim. E nós somos responsáveis por isso. Só para a gente ter uma base. Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos estudar, André? Eu gosto é assim. O Frederic Filgner, que tem um livro que chama Jacó Voltei, ele foi um presidente da Federação Espírita Brasileira. E quando ele desencarnou, quando ele chegou no plano espiritual, ele teve uma surpresa. Porque ele encontrou dificuldades. Por que ele encontrou dificuldades? Porque ele trabalhou para o movimento, mas não trabalhou para se melhorar. Ele passou por... Ele mesmo pediu para poder ele trazer o seu testemunho para poder servir de exemplo para a gente. Tudo que ele passou na espiritualidade. Por isso que não adianta nada posição, não adianta nada cargo, título. Isso não adianta nada. Jesus se colocou aqui como? Filho de um carpinteiro, pobre, simples. Já para mostrar para a gente que a grandeza não está nas posses, nos títulos materiais. Então, quando ele vai falar para nós que a obrigação moral primeiro é com a gente, porque a gente tem que se corrigir, tem que se melhorar, para depois a gente lidar com os nossos semelhantes. Porque senão nós vamos tratá-los mal. Senão a gente vai realmente fazer coisas que vão prejudicar as outras pessoas. Seja em palavras, seja em ações, seja em atitudes. Não é? Porque, por exemplo, a inveja. A inveja, ela destrói. Não é? A pessoa, às vezes, está no trabalho. E, às vezes, por inveja, as pessoas acabam prejudicando ela. Estou numa roda de fofoca. O que eu estou fazendo? Estou fazendo bem? Estou fazendo bem? Olha lá, obrigação moral. Ó. Se eu estou na roda de fofoca, eu estou perdendo o quê? Tempo. Me prejudicando. Porque é um tempo que Deus me deu para quê? Para que eu cumpra o dever, a obrigação de me melhorar. Porque Deus, na sua sabedoria, olha como que Ele fez. Ele colocou nas mãos de cada um.
o progresso, a evolução e a felicidade. Cada um que constrói ela. Cada um constrói a sua felicidade, cada um está trabalhando pelo seu progresso, porque ninguém pode evoluir para o outro. Então, quando a gente está, às vezes, numa roda de fofoca, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos nos prejudicando. O tempo que Deus nos deu para nós nos corrigir, para nos melhorar. E esse dever é diário. Nós temos que rever os nossos atos todos os dias. Porque o nosso progresso, ele é constante. E sabe quem que dá ritmo nele? Quem? É nós. E dessa forma, ninguém pode acusar ninguém, a não ser a nós mesmos, pelo nosso atraso. Por que nós ainda estamos no mundo de provas e de expiações? Por que passamos por sofrimento, por aflições? Porque nós mesmos escolhemos. Porque ao invés de estarmos trabalhando para melhorarmos moralmente, nós muitas das vezes estamos intertidos com as coisas do mundo, intertidos com as coisas materiais. Deixando que as nossas imperfeições falem mais alto. E é essas imperfeições que ele fala que é a obrigação moral primeiro com a gente. Porque senão a gente vai caminhar aqui, muitas das vezes prejudicando as outras pessoas. Seja com o que a gente vai falar, ou com aquilo que a gente vai agir. E ele fala que o dever é a lei da vida. Ó. Aí olha que bacana, encontra-se desde os menores detalhes, assim como os mais elevados atos. Tá aquela fila lá, hoje o banco não tem muita fila mais, mas antigamente o banco tinha aquela fila enorme, né? Aí, ou seja, no supermercado, ou então seja em qualquer outro lugar. Aí você chega e olha, tá aquela fila enorme. Aí você olha, vê um conhecido, um parente, você fala, é certo isso? É falta de quê? Educação. Oi? É falta de educação, é falta de dever, de entender que o direito do que está ali já desde cedo é o mesmo, o meu direito é o mesmo dele. O direito dele, eu tenho que respeitar o direito dele. Né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou burlar ali. Eu chego lá no hospital, está aquele monte de gente para consultar. Aí eu chego lá no balcão, vamos supor que o atendente é meu amigo, eu falo assim para ele, quebra meu galho, me passa na frente. E tem gente ali, às vezes, morrendo, passando mal. Como é que é, André? Eu aceno dentro que você falou os 15 dias no hospital. Falta de humanidade, né? Eu pedi pro cara, o rapaz da atendendo, falou assim, ó, meu filho tá dando tempo, tem como você passar na frente, daí tinha uns outros, deve estar até deitado ali embora. Ei, tá vendo? Não fala mentira. É uma realidade. E o que é isso? Falta de quê? Não é? Eu tenho que respeitar porque os outros estão ali também. E aí a falta da informação, é por isso que a falta da informação é a ignorância. À medida que nós vamos compreendendo e aprendendo, nós temos que melhorar. Certo? Porque o aluno vai para a escola, à medida que ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo a sua inteligência, ele vai crescendo, aí ele vai aprendendo o que ele tem que fazer ou não. Nós também, à medida que vamos aprendendo o Evangelho, a gente tem obrigação de pôr em prática. A gente tem obrigação de aplicar na nossa vida aquele aprendizado. Porque isso acontece mesmo. E aí eu pergunto, é certo? É falta de quê? A não ser quando chega uma pessoa que está muito mal mesmo, a gente até dá um lugar que não pode. Mas aí já é outro caso. Né? Aí já é outro caso. Mas o caso é que a gente chega lá vendendo saúde melhor do que os que estão lá na fila. Não é? É porque no caso que a gente está falando é esse, né? É o caso de burlar a lei, não é mesmo? Então a gente tem que entender que é nos menores detalhes que ele vai falar, está nos menores detalhes, que muitas das vezes a gente pensa assim, isso é insignificante. E tem coisas
que é entre nós e a nossa consciência. Quando você está só, ninguém está vendo. Né? O proibido julgar lixo ali, ninguém está vendo, puf. E outra coisa, o dever também que ele vai falar para a gente é com os animais, é com a natureza, é com tudo. Nós temos que ter consciência, né, das coisas que podem prejudicar, que podem fazer mal. Essa é boa, Doutor. Eu conheço um que recebeu um Pix de R$500. Né? Você conhece também? Mas você... E devolveu, não foi? Eu tenho certeza. Porque isso é questão de empatia. A gente tem que se pôr no lugar do outro. O que o outro sente? Eu chego lá, furo a fila no hospital, mas pera lá, se chegasse uma pessoa e estivesse lá, não é mesmo? Será que eu ia ficar satisfeito? Eu chego, furo a fila lá para o outro pagar para mim. Será que eu ia ficar satisfeito vendo lá atrás o outro fazer isso? Ficaríamos satisfeitos? Acharíamos bom? Eu acho que essa questão do dever está muito ligada àquela máxima, né? Que a gente esquece muito quando tem relação com o outro. Mas quando tem relação com a gente é o primeiro a reivindicar, né? Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito. A máxima. Então, quando é do outro, quando tem relação com o outro, a gente passa batido. Quando tem relação com a gente acha ruim, a gente quer reivindicar, a gente quer brigar. Mas muitas vezes a gente passa pela mesma situação, a gente está fazendo o outro passar e a gente não questiona por quê. Não está acontecendo, não é comigo, é com o outro. Né? Quando acontece comigo, aí eu quero que as pessoas tenham empatia que eu não tive quando eu tenho a oportunidade de ter. Pimenta no olho dos outros é refresco. E assim, é por isso que é um mundo de provas e expiações. Porque muitas das vezes a gente vai passar justamente por aquilo que nós fizemos o outro passar, para a gente entender o que ele passou, como que dói. Por isso que é expiação. É assim. Mas às vezes a expiação vai ser assim. Vai ser a gente passar por aquilo para que a gente possa realmente entender o que é aquilo que nós fizemos, o que causou naquela pessoa, a dor que foi para ele. A gente tem que prestar bem atenção, né? De prejudicar o outro, porque a lei de causa e efeito, né? Então a gente tem que... Por isso que ele está falando que a gente tem que realmente, primeiramente, ter esse trabalho moral com a gente. Rever os nossos atos todos os dias. Se aquilo que a gente está fazendo realmente é bom, é certo, né? Para que a gente possa realmente fazer o que é melhor. A gente está trabalhando por uma evolução. Quando chegarmos no plano espiritual, ninguém vai responder pelo erro do outro, nós vamos responder pelos nossos atos. Né? E tudo que nós temos hoje, aqui, material, é emprestado, até o corpo físico, que um dia também vamos ter que dar conta do uso que nós estamos fazendo dele. Né? Deus nos emprestou tudo material para um crescimento espiritual, para uma evolução. Porque a gente for observar o que ele está falando para nós aqui, ele não está falando para o corpo. Porque quem pensa, quem sente é o espírito. Né? As imperfeições não estão no corpo. As imperfeições estão na alma, estão no espírito. E é onde que ele vai falar para nós o dever e a obrigação que nós temos de procurar nos melhorar todos os dias. É essa a finalidade da vida. É essa a proposta divina para todos nós. Progresso. Né? Progresso nosso, espiritual. Porque a gente vai deixar tudo material aqui. Não vamos levar nada, a não ser as obras. E aí entra isso aí, a importância de sair na nossa vida. Não é? Não adianta a gente ter qualquer título, ter qualquer posição, pertencer a essa ou aquela religião, se a gente não aplica isso na vida. Né? Há uns 2 anos atrás, eu tive na Semana Espírita lá em Tiradentes, aí a senhora lá do Rio, lá de Niterói, estava fazendo um estudo lá sobre a parábola do semeador. É para a gente ver como que a religião não salva, não cura ninguém. A pessoa é que tem que absorver e se melhorar. Então ela estava contando que
que ela estava na cidade lá, eu esqueci o nome da cidade. E aí ela falou que ela resolveu visitar um companheiro de doutrina que frequentava junto com eles na casa. Ela falou assim, a gente tem que avisar quando vai. Porque diz ela que quando ela chegou assim, tinha um corredor que dava para poder entrar para os apartamentos. E ela falou que lá do corredor ela estava escutando os gritos dele com a esposa dele. É para a gente ver. Cadê o dever? Não é? E a gente precisa entender que a caridade começa dentro de casa. A gente tem dever perante a nossa família, dentro do nosso lar, o respeito, né? A colaboração, a ajuda. É dever. É o que ele vai falar para a gente ali. Começa nos pequenos detalhes, naqueles que a gente pensa que às vezes é insignificante, mas são esses aí que vão nos fazer melhorar, para a gente poder alcançar os mais atos elevados. Que isso aí a gente ainda não consegue, não. Esses atos mais elevados aí é Chico, Divaldo, Madre Teresa, Irmã Dulce, são os atos mais elevados. Que a gente viu o que eles faziam aqui para os outros. O que eles faziam para as pessoas. Porque eles não casaram, mas a família deles era todas as pessoas. Eles tinham amor por todos. E é o objetivo nosso, o dever que a gente começa é por aí. Né? Esse é um trabalho. Olha como que a doutrina espírita traz uma informação importante. E isso é atual, gente. Isso é um ensinamento atual. Olha como que o evangelho é atual. Isso é para os dias de hoje. Foi para o dia de ontem, é para o dia de hoje, é para o dia de amanhã. Não é? Não é, parente? É para todos os dias, não é assim? Muito bem. Por que para nós é tão difícil cumprir o dever? Por que nós temos dificuldade de pôr esse dever em prática? Olha, essa menina aí tá... Eu estou tentando melhorar para não voltar mais. Na Terra? Mas é isso aí, a proposta é essa. É isso mesmo. E assim, a gente vê que o esforço maior é esse aí que a gente faz com a gente mesmo. Porque olha o que ele vai falar para a gente aqui, ó. Porque devido às nossas imperfeições, somos atraídos para os nossos interesses e desejos e nos esquecemos dos deveres. Tá vendo? É isso mesmo. É o egoísmo. Não é mesmo? O egoísmo é a chaga da humanidade. Aí eles colocam o livro do Espírito assim: o egoísmo é a fonte de todos os males. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Mas vamos pensar, vamos refletir em cima disso. Fonte é o quê? Fonte. Não é onde nasce? Não é? Então ele vai falar que o egoísmo é onde nasce todas as nossas imperfeições. Não é? E a caridade é onde nasce todas as virtudes. O que ele está falando para a gente? Vá praticar a caridade. Não fale bonito, faça. Hein? Não fale, não use palavras bonitas, use atitudes. Sim, sim. É isso aí. E a caridade é como Jesus fala, ser indulgente para as fraquezas dos outros, para as imperfeições dos outros. Quando eu falo mal do outro, quando eu persigo o outro, né? Quando eu ponho o defeito no outro, eu estou sendo indulgente, não ajudo não, porque aquele lá é malandro. Ele não está falando, Jesus já conhece, sabe que ele é malandro. Mas ele está nos falando para ajudar. Aí a gente está julgando. Aí eu estou selecionando quem que eu vou ajudar, quem que eu vou fazer caridade. E caridade é com todos. Ser indulgente, quando ele manda você ser indulgente, ele não está mandando você olhar o defeito, não. Ele está mandando você ajudar. Porque quando a gente falta com a indulgência, a gente está olhando o defeito. Entendeu? Então aí ele vai falar para nós, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Gente, eles não estão impondo, eles estão nos fazendo refletir, entender onde nós vamos encontrar, certo, o que nós precisamos. É a fonte de todas as virtudes. Porque talvez a gente se preocupa demais em parecer ser bom. Parecer não significa nada. Por fora você pode ser a melhor pessoa do mundo na aparência. Falar coisas boas, coisas bonitas. Mas nas ações, né, você é realmente aquilo que você está aparentando.
para Deus o que importa é o que você é por dentro. Nunca deve esquecer da parábola lá do bom samaritano, né? Sim. Várias outras histórias e pessoas e vivências que a gente encontra durante toda a vida da gente, de pessoas que não pareciam ser pessoas boas, mas na hora que precisou, foram as melhores pessoas do mundo, foram as pessoas que estenderam a mão, foram as pessoas que tiveram misericórdia, foram as pessoas que se colocaram diante de nós para nos defender diante de uma injustiça. E para a sociedade eram as piores pessoas do mundo, né? Porque não tinham a aparência da bondade, a aparência da santidade. Então isso é o maior problema que nós enfrentamos, todos nós. Qualquer religião, e sem religião nenhuma, exatamente essa preocupação que a gente tem com a nossa aparência. Estou aparentando ser uma pessoa caridosa ou eu sou realmente uma pessoa caridosa, né? Por isso que, para nós, ainda nesse processo de evolução, a gente está no exercício da caridade, né? A gente nunca pode falar sobre, eu acredito assim, né? Falar, eu sou uma pessoa caridosa, né? Eu estou exercitando a caridade, isso aí é outra coisa. Porque ser na essência mesmo, isso aí a gente ainda está caminhando para chegar lá. Mas nesse mundo de prova e expiação, nesse planeta que a gente está aqui ainda por enquanto, a gente está exercitando para um dia ser, né, na essência. É por isso que ele vai falar para a gente que nos menores detalhes é onde a gente começa. E Jesus foi muito claro em muitas situações dessas. Quando ele fala do óbolo da viúva, não é? Ele mostra o que é. O que é uma coisa ou outra. Na verdade, também, a caridade, a gente fala assim, a gente fazer caridade, mas na verdade está fazendo com a gente mesmo. Né? É isso aí. Isso A gente aí. está fazendo com o outro, está sendo anotadinho ali, não, né? A gente, como se diz, a gente faz com a gente mesmo, né? E você sabe, André, a caridade é uma terapia. É um remédio para a alma. É tão bom, quando você faz um negócio que você ajuda uma pessoa de coração ali, que dá uma alívio na vida. Eu sou assim, pelo menos, sabe? Às vezes, se eu passasse na rua e ver uma pessoa precisando de alguma ajuda, que eu pegar e ajudar, eu me sinto bem com aquilo, mas assim, graças a Deus, eu podia ajudar aquela pessoa, sabe? Sem interesse, sem nada, de coração mesmo, sabe? É isso mesmo. Realidade e, assim, no sentido que eu estou falando e honestidade que eu estou falando. Sempre quando eu ajudo de coração mesmo. É interessante porque assim, quando a gente se propõe a fazer esse trabalho, a gente está combatendo com as imperfeições. A gente está desenvolvendo virtudes. Por isso que é terapia, o espírito. Sabe? É uma terapia para a alma. É um remédio, por isso que a gente fala que o evangelho é tudo que nós precisamos está ali. Para todas as nossas necessidades. Então, assim, a caridade, ela tem esse objetivo de tratar o nosso espírito. É o remédio justamente para combater com as nossas imperfeições, com os nossos males. Só complementando o pensamento de todos, as pessoas gostam de falar de Jesus, mas não viram como ele viveu. Com quem que ele andava? Não andava com as pessoas boas, andava com os errados, ditos errados, não eram. Os próprios apóstolos, cobrado de imposto, mal visto, Pedro, Deus. As pessoas gostam de falar muito, do simular. Simulam muito, mas não miram no exemplo. É porque Jesus veio para todos. Esse é o propósito divino, certo? Porque, na realidade, não é a parte material física, é a parte espiritual. Então, assim, a gente sabe que o mundo de provas e expiações tem todo tipo de espíritos, em diferentes estados de evolução. Então, assim, Jesus ele veio para todos, ele veio para alertar a todos. Ele não veio só para uns, ele veio para alertar a todos da necessidade que todos tinham de se melhorar. Entendeu? Então, assim, por isso que ele abraçava todos igual. Para Jesus não tinha diferença. Esse é o propósito que ele vem fazer para a gente, para que a gente também um dia vamos chegar a essa condição. Né? Estamos caminhando. Ainda, como diz o Douglas, bem atrasados, mas nós estamos no segundo estágio, né, Douglas? Muito bem. Onde encontramos orientação para o fiel cumprimento do nosso dever? Onde a gente pode encontrar? Onde a gente pode encontrar? Então,
O Rogério também. Hein? Você leu essa resposta. Tá vendo como é que é? Aonde mais que a gente pode encontrar? O Evangelho, boa. Que a gente pode encontrar orientação para o fiel cumprimento do nosso dever. Em nossa própria consciência e no Evangelho de Jesus, onde estão claramente expressas as leis de Deus. A consciência é a primeira que vai nos advertir, mas ela não vai nos impedir de fazer as coisas erradas, de agir. Ela vai nos alertar, porque tudo que for contrário às leis divinas, ela vai nos alertar. E aí a gente precisa estar atento. Certo? A gente precisa pensar. Sim, temos o livre-arbítrio. Ela não vai nos impedir de agir, mas ela vai nos advertir, porque realmente aquilo é incompatível com as leis divinas. E no Evangelho, André, é o que a gente fala. Isso aqui, ó, é tão baratinho, gente. Isso aqui resolve os nossos problemas da vida, porque que nos orienta na nossa caminhada. Porque isso aqui não ensina nenhuma máxima, nenhuma ordenação humana, nenhuma prática exterior. Isso aqui fala diretamente para o nosso espírito. Certo? Aqui contém informação que nós precisamos, que aplicando em nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos atingindo os nossos objetivos aqui. Você não encontra na farmácia nenhuma receita, nenhum remédio. Médico nenhum vai lhe prescrever nenhuma receita que vai realmente resolver os nossos problemas. Esse aí vai. Esse aí vai ajudar. Porque nós estando bem espiritualmente, fisicamente a gente vai estar tranquilo. E isso aí traz informação para o espírito. Por isso que ele fala, onde nós podemos encontrar aí, as orientações. Porque o Evangelho vai nos ensinar a combater com o orgulho. Aqui, ó. Vocês querem remédio para orgulho? Vocês querem remédio para egoísmo? Quer remédio para inveja, para ciúme, para tudo que é da alma? Está aqui, ó. Jesus passou aqui há 2000 anos e deixou. E hoje a espiritualidade veio e desenvolve. Está aqui, ó. Aí, parente, baratinho a farmácia de Jesus, ó. Baratinho. Isso aqui baratinho, não custa nada. A gente até dá para os outros, se for o caso. Não custa nada. Está aí, ó. E na nossa própria consciência. Essa aqui nós já falou, que onde está escrita a lei de Deus? Vocês sabem onde está escrita a lei de Deus? Aonde? É o fruto de estudo. A lei de Deus está escrita lá, ó, na consciência. É por isso que ela é a primeira a nos alertar. A primeira a nos chamar a nossa atenção é ela, a nos despertar. Não faça. Né? Não vai. Não fale. Não fala. E a gente acaba falando. Tem coisa que tem que ser falada, né? Mas tem muitas das vezes que ela vai nos advertir, porque tem coisas que a gente vai falar e depois a gente vai ficar arrependido, eu não devia ter falado aquilo. Não é? Mas olha lá, a consciência vai nos alertar. Ela vai nos falar, não fala, não faça. Não é? Porque a gente depois vai se arrepender. Mas a gente está aprendendo, gente, sabe? Não precisamos de nos cobrar, nos penitenciar, sabe? Mas a gente precisa aprender e a se esforçar. Aí fala assim, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Por que se nós trazemos a lei de Deus na nossa consciência, por que ela tem necessidade de ser revelada para nós? A não ser que vai prejudicar muita gente. Como é que é? A não ser que seja um caso que prejudicar muita gente. Aí vai Depende, né? Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado com o que vai falar, porque segundo Jesus é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Né? Que a gente não seja instrumento, às vezes, de alguma coisa que depois também a gente vai assumir uma dívida, ter uma consequência.
Mas como um caso de muita necessidade. Ele a esquecer e desprezara. Quis então Deus que ele fosse lembrada. Tá certo? É por isso que a gente é lembrado. É por isso que ele mandou as obras. Para a gente ser lembrado. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Mas como esse dever pode ser determinado? Onde ele começa e onde ele termina? Me ajuda aí, gente, por favor. Onde que esse dever começa? Como que é? Onde que ele começa e onde que ele termina? Oi? Eu tentei falar. Ué, nós estamos estudando, minha filha. Vamos estudar junto aí, ué. É estudo. Eu também estou aprendendo. Não estou aqui para ensinar nada, não. Por isso que eu estou perguntando. Porque ameaçar a felicidade do próximo. Onde ele começa. Sim. Termina onde não deseja que ninguém transforme. Perfeitamente. Aquilo que a gente falou lá da fila do hospital, não é? Chega lá, passa na frente, todo mundo, é isso aí, ó. Onde começa ele? Quando eu ameaço a felicidade ou a tranquilidade do outro. Termina quando eu não quero que ninguém ultrapasse aquele limite também. Você está lá na sua casa, lá, liga o som na maior altura do mundo, você tem um vizinho que está doente, precisando de silêncio, tranquilidade. Qual que é a minha obrigação? Eu estou ameaçando a paz, a tranquilidade dele. Não estou? E várias outras coisas. Não é? Eu já tive que ir atrás de várias pessoas colocando sobre calma. Quando você tira a paz do outro, você tira a tranquilidade do outro. O dever começa aí. Eu preciso saber o limite. O que eu vou fazer vai prejudicar ele? O que eu vou falar? Né? Então eu preciso saber realmente esse limite. Que eu não posso ultrapassar. Porque é o meu dever, gente. E aí você chega lá, por exemplo, está lá a vaga para estacionamento para deficiente. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém para o carro. Eu estou certo? É eu e minha consciência, não é? É a lei. É a lei. Se eu não respeito a lei da terra, e a lei de Deus então? É lei, gente. Eu preciso entender que está nos pequenos detalhes. Não é? Tá nos... É o tal do ninguém está vendo, né? É o tal do ninguém. Mas tá. Ninguém vendo. Tem. Ah, não, mas você tem uma visión. E tem a consciência que vai falar assim, olha, essa vaga aí não é sua. Ela vai falar pra gente. A consciência vai nos advertir. Chico até atravessar para rua. Se o sinal tivesse e não vinha carro nenhum, a gente estava eu Chico vou atravessar e não vem carro, senão a gente não pode prejudicar. Se o sinal está a fechar, é aberto, né? Não pode passar. Não passar. De jeito nenhum, enquanto o sinal fecha. Então, Eu não sei carro mesmo. e são várias coisas, né? Respeito a lei. E são várias coisas que a gente tem que entender que aquilo é o direito do outro. Você chega lá no estabelecimento, por exemplo, na porta está uma placa escrita lá assim: proibido fumar neste local, proibido entrar de capacete nesse local, proibido entrar com animais nesse local. Aí você chega lá fumando com cachorro de capacete. É o direito do proprietário. É um direito que ele pediu, que ele estabeleceu. Certo? Aí eu entro, eu infrinjo a regra dele. Eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando a felicidade, a tranquilidade dele. Porque na realidade é o interesse, é aquilo que ele determinou. Entendeu? Então a gente precisa entender que são pequenas coisas que a gente cumpre com esse dever. O dever começa precisamente no ponto onde ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade de nosso próximo. Aquilo que a Sandra falou. Termina no limite em que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Nós gostaríamos que fizesse aquilo com a gente. Vamos nos colocar no lugar do outro. Não é? Vamos ver se realmente sentiríamos felizes com aquilo. É o que ele fala.
Então a gente precisa pensar nisso. E ele vai falar para nós aqui, a importância de revermos todos os dias os nossos atos é que o bom proceder é motivo de elevação espiritual e não apenas defesa contra o mal. Nós não estamos apenas nos defendendo contra o mal, mas nós estamos trabalhando para uma elevação espiritual. Esse é o propósito da nossa caminhada aqui. E aí a gente vai entender que isso é um trabalho diário, constante na nossa vida. Porque desde que nós acordamos, desde que nós começamos a agir, a movimentar, nós já estamos, certo? Lidando com as pessoas, seja dentro de casa, seja dentro do trabalho, ou seja na rua. E aí a gente precisa estar atento, porque aí a gente tem que observar quais são os nossos deveres a serem cumpridos. Não é fácil. E aí a gente vai entender o quê? Onde estão os maiores adversários de cada um? Vocês sabem? Oi? Os nossos maiores inimigos não são as pessoas, são as nossas imperfeições. Os nossos maiores inimigos são as nossas imperfeições. São elas que nos fazem fazer escolhas erradas, tomar decisões equivocadas, né? Faltar com o dever, com as obrigações. É as nossas imperfeições. Não é mesmo? Se nós estamos no mundo de provas e expiações, a culpa não é de ninguém, não. A culpa é nossa mesmo. Né? Se ainda passamos por provas ou por expiações, é porque nós ainda não melhoramos. Mesmo assim, ainda bem que nós estamos tendo as oportunidades, né? De novo. Sim, verdade, André. E agora a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos passando um período de transição, certo? E a gente sabe que a Terra, ela caminha para um mundo de regeneração. Né? Então, assim, a gente pode pensar assim, que hoje, talvez, quem desencarne, dependendo, já nem volta para a Terra. Já vai para um mundo de provas e expiações, ainda no seu início ali, né? Sem eletricidade, sem internet, né? Não é? Isso vai ajudar a desenvolver a roda. Ué. Porque a gente vê assim, a gente teve podemos dizer assim, uma turma de espíritos que vieram de um sistema, de um planeta, e que deixaram as suas marcas aqui. Né? Foram 4 povos que formaram aqui na Terra. Né? Os egípcios foi um. E aí a gente vai ver lá, por exemplo, que eles deixaram aqui as suas marcas, a sua inteligência, né? Através das construções que eles fizeram, a ciência secreta que eles tinham. Olha para você ver, eles conservavam um corpo com ervas. Olha o conhecimento que eles tinham. Então, assim, um dia também, o que vai acontecer? A gente parte, quem não tiver mais condição de ficar aqui, está mais propenso ao mal, vai para esses planetas. Chega lá e encontra aquelas pessoas bem atrasadas para ajudar a desenvolver. E ali também nós vamos também vai aprender também a se melhorar. Então hoje a gente vê que a Terra caminha para essa... E Jesus deixou isso bem claro quando ele passou aqui. Quando ele fala lá naquela passagem, os justos herdarão a Terra. Olha quanto tempo que ele falou isso. Os justos herdarão a Terra. Os justos. Os justos. Aí a gente tem que ver, né? Se nós somos justos, se vamos merecer, né? O que nos obriga o cumprimento do dever? Os deveres sociais, profissionais e legais nos são impostos pelas leis e costumes sociais. Aí a gente tem que ver que na sociedade a gente tem deveres a cumprir perante a sociedade, sabe? Aí a gente tem que ver, por exemplo, onde a gente está, seja aqui, seja onde for, a gente tem que realmente cumprir
com as leis, com as regras, respeitá-las, né? São deveres para com a sociedade. Profissionais, se a gente está lá onde que a gente estiver, a gente precisa realmente acatar as ordens do dono, do patrão, do chefe, porque na realidade são deveres profissionais que não são colocados, os horários e tudo mais, né? E os deveres morais não são impostos pela nossa consciência e a vontade de sermos unos com Deus. Então, olha lá, ó. Ali os deveres que ele nos fala sociais, profissionais, os materiais, né? E aqui são os deveres morais, que não são impostos pela nossa consciência e a vontade de sermos unos com Deus. A nossa consciência, gente, vai sempre nos guiar. Vamos ouvi-la, né? E entender que todo dia que a gente desperta é um recomeço. É um novo dia. Deus nos dá uma nova página em branco, mas não para a gente continuar cometendo os mesmos atos do dia anterior, mas é para que a gente seja melhor, para que a gente escreva conquistas, vitórias, melhoras, tá? O que passou ontem a gente vira aquela página e aquilo que a gente não gostou, a gente tem a oportunidade de refazer naquele novo dia. É um recomeço que ele dá para nós todos os dias, para que a gente possa melhorar e cumprindo com os nossos deveres, com as nossas obrigações, certo? Morais. E a gente trabalhando os nossos sentimentos, melhorando o nosso íntimo, tudo melhora ao nosso redor. Tá? É a tarefa. Essa é a tarefa que Deus incumbiu a cada um. Esse é o dever que Ele nos dá todos os dias. E quando você tem um coração igual o meu, cemitério, gente viva? É uma batalha, né? Tem que lutar, viu? Busque, igual ele falou, busque no Evangelho, busque na consciência para poder te ajudar, na oração, na boa leitura. A gente busca, sabe como? Não é porque ele me fez assim, não? Hein? Não é porque ele me fez assim. Não. Ele nos fez simples e ignorantes, mas nos deu a vida para melhorarmos. É essa tarefa que ele incumbiu a cada um, sabe? De trabalhar pela sua melhoria. Essa é a dificuldade nossa, porque nós não vamos lidar com ninguém, nós vamos lidar com as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E isso aqui... Nenhum de nós, velho. Pensa assim, já foi pior. Aí eu penso assim, esse é diferente. É isso aí. Já fomos piores, né? Nós estamos na melhor encarnação. Já foi pior, melhorando, então vamos pra frente. Olha, gente, Nós estamos na melhor encarnação. e aí a gente, para fechar, tá aqui, ó. Isso aqui é o nível que nós temos que chegar um dia. É o objetivo. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Essa é a meta que temos que atingir um dia. Estamos longe ainda, né? Não é? Estamos longe ainda. Mas o caminho é o que ele fala, é o cumprimento do dever diário. Lá nos pequenos gestos, né, nos pequenos atos, nos pequenos detalhes que parece que é insignificante, mas que tem tudo a ver. Que são esses que a gente precisa começar a combater para que a gente possa melhorar. Que a gente possa chegar aí um dia. Todos os espíritos que chegaram nisso aí, passaram pela essa mesma etapa que nós estamos. Deus não criou ninguém perfeito. Não privilegiou ninguém. É a mesma, vamos dizer assim, é o mesmo caminho que todos nós temos que percorrer para atingirmos a perfeição e a pureza. Está vendo como que é interessante, como que a gente vê que a doutrina ela é esclarecedora? A nossa maior dificuldade é porque nós ainda trazemos do passado muitas ideias cristalizadas, tá? Nós tivemos 12 séculos, 1.200 anos de imposição de fé, a ferro e fogo, onde teve as cruzadas, a Inquisição, sabe? Mudaram o cristianismo. E hoje ele está aí,
para nos alertar, para nos mostrar que não é a prática material, que eu deixar de fazer isso, de comer isso, beber isso, não. Isso às vezes só nos dá uma ilusão, né? Um desencargo de consciência para dizer que eu estou quite com Deus. Porém, a obrigação que ele nos mostra é de melhorarmos intimamente. Porque não adianta eu praticar atos exteriores e continuar sendo aquela pessoa difícil, aquela pessoa amarga, aquela pessoa má. Eu preciso mudar isso. É o que está falando para a gente, é o dever que ele nos fala, de corrigir isso. Né? Então ele vai falar para nós essa questão. E aí é o sacrifício moral e não material. Porque deixar de comer isso, deixar de beber aquilo é fácil. Porque deixar de comer isso, beber aquilo é muito fácil. Mas trabalhar esse sentimento, é isso aí que ele vai falar para nós. É essa que realmente Jesus vem nos ensinar. Ele vem mostrar onde está. Quando ele fala assim, é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Ele está mostrando que é nos nossos sentimentos. E é o dever de melhorarmos isso todos os dias. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguém mais quer falar alguma coisa? Fazer mais uma colocação? Beleza? Deu para entender? Mas não precisamos ficar triste não, sabe por quê? A gente caminha, certo? E Deus sabe, Ele não exige nada de ninguém, não nos impõe nada, não nos obriga, certo? Mas nos alerta aí e deixa no nosso livre-arbítrio, deixa na nossa livre escolha, tá? Que Jesus abençoe a todos, né? Que os irmãos levem muita paz para os seus lares. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade da gente estar estudando aqui, aprendendo aqui junto, aqui, que é maravilhoso. Tá bom?